não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Você verá o seguinte, que no século XVIII surgem, sobretudo na França, as tais sociedades de pensamento. Sociedades de pensamento são clubes de debates. Né? Então eles se substituem aos antigos salões literários. Alguns, eles emergem dos salões literários, mas vão um pouco adiante. Alguns estão ligados às sociedades secretas, maçônica, Illuminati, etc. Outros não. Então você tem um fenômeno que Voltaire chamou de República das Letras. Então, é uma massa de intelectuais, uma grande quantidade de pessoas letradas ou semiletradas, que se reúnem para dar palpite sobre tudo que existe. Ora, eu teria na gravação que eu fiz sobre absolutismo e revolução, eu mostrei para vocês qual é a situação que predispôs à criação da sociedade de pensamento. Foi o advento, vamos dizer, do Estado moderno, que se coloca como uma entidade neutra acima dos conflitos de religião. E que, portanto, cria o dualismo entre o que é a atitude admissível do cidadão na sua vida pública e o que é a opinião pessoal que ele tem que guardar para si e para seus amigos. Claro que é uma situação inteiramente artificial, essa divisão é difícil de manter. Você não pode sempre ter uma ideia para você e outra para o público. Né? Então, cria esse dualismo. Resultado. Tudo aquilo que reflete a opinião real das pessoas não tem viabilidade na vida pública. Então tem que encontrar um canal para onde escoar. Então, bom, já que o que nós falamos não tem importância na política, não pode interferir na política, então nós pelo menos discutimos entre nós. E nós criamos o quê? Um negócio chamado opinião pública. As nossas opiniões não podem condenar uma pessoa à cadeia. Tá certo? Mas pode manifestar a nossa desaprovação. Então você cria o quê? O castigo moral. Você não é aprovado pelo círculo das pessoas letradas, importantes, das pessoas maravilhosas, etc, etc. Esta sociedade de pensamento, ela surge primeiramente desta motivação, ou seja, de você criar. Isso foi estudado brilhantemente num livro chamado Crítica e Crise. O autor chama-se Reinhard Koselleck. É um clássico isso aí. E tem muitos livros a respeito disso. O Augustin Cochin e o Koselleck são os melhores, me parece. Mas tem muitos. Então, essas sociedades começam, em primeiro lugar, com o intuito muito compreensível de criar um espaço onde as opiniões pessoais pudessem escoar, pudessem voltar a ter alguma importância. Mas logo se convertem em algo mais. Elas se convertem em meios de destruir a própria política que as havia criado. Então, isso quer dizer que se a opinião majoritária não tem autoridade política, bom, ela pode se esforçar para ela própria se transformar em autoridade política.
E esta é, evidentemente, uma das causas imediatas da Revolução Francesa. Quer dizer, as sociedades de pensamento, primeiro elas criam uma autoridade paralela, autoridade de ordem moral, que não pode mandar ninguém à cadeia e não tem poder político para exercer. Mas tem o poder moral, tem o poder cultural, e você pode fazer com que certas pessoas sejam mal vistas. Note bem, na metade do século XVIII, estas sociedades já tinham alcançado um poder tamanho, que elas tiravam da vida intelectual quem quer que elas quisessem. Quer dizer, queimava a reputação do sujeito de tal maneira que ninguém mais podia falar dele. Então, por exemplo, a Academia Francesa, por volta de metade do século XVIII, já era dominada por essa gente. E você veja que o próprio D'Alembert, que era era o chefe da enciclopédia francesa, a enciclopédia de condensação das convicções das sociedades de pensamento, ele mesmo dizia, né, nós botamos qualquer mediocridade na academia francesa, desde que pense como nós. O cara confessava isso. Tá certo? Então, o que eles tinham feito? Já foi a Revolução Gramsciana em pleno século XVIII. Curiosamente, você vê que o plano da Revolução, eles dividiam em 3 etapas, que eles chamavam de, primeiro, o estágio filosófico, depois o estágio político e, por fim, o estágio revolucionário. Isso são nomes que eles mesmos usavam, a pessoa da sociedade de pensamento usava isso. O estágio filosófico, o que é? Você dominar a opinião. Ou seja, você não tem poder político, você não tem influência política direta, mas você é o senhor, vamos dizer, do louvor e da censura, do prestígio e dos mecanismos de marginalização. Você cria ídolos, tá certo? E você condena pessoas ao ostracismo. Eles já tinham esse poder no meio do século XVIII, 40 anos antes da Revolução Francesa. Então o que era isso aí? Já era a Revolução Cultural. Você não está fazendo política. Muitas vezes, vamos dizer, você se recolhe, em alguns casos, algumas das sociedades de tipo maçônico, por exemplo, as suas atividades são tão discretas, tá certo? Que chegam a ser secretas, ninguém pode saber do que está se passando lá, tá certo? E ninguém sabe de onde veio a decisão de queimar a reputação de fulano, tá certo? De tornar fulano odioso, ninguém sabe de onde veio a decisão, mas ela veio dali, tá certo? Em outros casos, o processo de discussão era mais público, mas o resultado era sempre o mesmo. E havia milhares dessas sociedades na França, milhares. Então dominaram todo o panorama cultural da França durante o século XVIII, durante um século antes de passar ao que eles chamavam de estágio político. O estágio político é quando, vamos dizer, a sociedade de pensamento já tem a seu serviço partidos políticos, clubes, como eles chamavam na época, que hoje nós chamamos de ONGs, né? E a ideia de opinião pública era essa. Quer dizer, o que é a opinião pública? É a opinião do povo? Não, é a opinião destas pessoas. Que, comparadas à população total, eram pouquíssimas. Mas que, quando aquilo espolcava em público, vinha com uma impressão de unanimidade terrível. E vinha com uma impressão de unanimidade espontânea. Porque aparecia 1000 pessoas dizendo as mesmas coisas, desde fontes diferentes e de lugares diferentes. E diz o Augustin Cauchat, examinando todas as discussões dessas sociedades de pensamento, a coisa mais incrível é que eles eram sociedades de livre pensamento, né? Mas nunca aparece uma única objeção. Não há discussão nenhuma. Há uma concordância tremenda. Então, como é sociedade de livre pensamento se você já tinha opinião majoritária que decidia tudo? E que livre pensamento, que sociedade de discussão, que sociedade de debate, se não tem debate nenhum? É exatamente como o Foro de São Paulo. Eles dizem que é uma sociedade de debate. Olha, eu li todas as atas do Foro de São Paulo. Eu não vi um único debate. Tudo é aprovado por unanimidade.
Ué, se todos estão unânimes, vão debater o quê? A sociedade de pensamento do século XVIII funcionava exatamente assim. Então, elas criaram esta impressão de forças anônimas, de uma unanimidade espontânea na sociedade. E, decorridos 100 anos, Emile Durkheim inventa uma ciência que vai tomar estas coisas como realidade e como seu verdadeiro objeto de estudo. Ou seja, é uma ciência inteira que nasceu errada. Claro que depois houve outros sociólogos que tentaram consertar isso e tal, mas a inspiração inicial da ciência foi uma empulhação, evidentemente. Durkheim não sabia que era uma empulhação, ele não tinha cabeça para isso, mas ele acreditou que essas coisas existem em si mesmas. Quando você vai ver, elas resultam apenas da ação humana organizada. Então eu falei, qual é o método que funciona? É o método do Taine. O Taine explica, esse método explica até aquelas coisas que o Durkheim chama de fatos sociais. Não há um só fato social que não tenha surgido de decisões humanas. Às vezes essas decisões foram esquecidas, você não sabe de onde elas vieram. Muitas vezes o processo decisório vem camuflado. No caso onde tem sociedades secretas, mais do que camuflado, é totalmente oculto. Você não sabe de onde veio. Mas quando passa um tempo, aparecem as atas, as discussões, etc., e você acaba percebendo. Isso quando a própria sociedade secreta, vendo o sucesso dos seus empreendimentos, não confessa que foi ela que fez tudo aquilo. Por exemplo, eu lembro quando teve a Revolução de 64, né, no 10º aniversário da Revolução de 64, os chefes da ordem maçônica desfilaram junto com os milicos. Por quê? Porque já tinha dado certo, já estava no poder, falaram, então agora vamos contar que fomos nós que fizemos. Ninguém prestou atenção. Eu prestei atenção. Então, quer dizer, se deu certo, a gente confessa que foi nós. Se não deu, a gente fica quieto e já aconteceu. Então, é por isso que eu não acredito que a maçonaria tenha controle de nada do que acontece, porque ela mexe em tudo. Tudo que está acontecendo, ela vai lá e dá um empurrãozinho. Pelo menos ajuda negativamente. Quer dizer, o sujeito está fazendo uma sacanagem, mas ele é nosso companheiro maçom, então nós não vamos falar nada, vamos deixar ele fazer a besteira que ele quiser. Tá certo? Então, alguma coisa sempre dá certo, você está entendendo? Então, ele sempre tem do que se gabar. E alguma coisa sempre dá errado e, portanto, eles têm o que esconder. Tá certo? Então, quando nós estudamos a origem então, desses fatores impessoais, você vê que, em primeiro lugar, nenhum deles é impessoal. Nada na sociedade humana acontece espontaneamente. Tudo é feito. Tem coisas que são feitas, vamos dizer, até por impregnação inconsciente, claro, mas alguém tem de fazê-las. Para o sujeito fazer algo por hábito, ele precisa ter contraído esse hábito. E alguém precisa ter passado esse hábito para ele. Então você sempre pode rastrear e ver onde começou. Né? O Ortega y Gasset dizia, tem uma frase maravilhosa, dizia, a sociedade humana é o humano mineralizado. Quer dizer, aquilo que nasceu como ação humana, como intenção humana, se consolida em hábitos que ninguém mais sabe de onde veio. Mas nem por isso eles são fatos sociais no sentido do Durkheim. Fato social é uma falsa impressão criada pelo esquecimento das origens da ação humana. É sempre assim. Ora, então você vê que nas ciências sociais, vamos dizer, a confusão de causa próxima e causa remota é quase obrigatória. Procurem reparar o seguinte, que quando as pessoas explicam qualquer fato por causas genéricas remotas, elas nunca mostram o elo. Como que uma coisa produziu a outra. Por exemplo, como a pobreza pode criar a criminalidade. Qual é o processo exatamente? Quer dizer, porque eu estou pobre, eu fico revoltado e eu decido me tornar um criminoso.
Eu digo, pode até ser. Então você está explicando, vamos dizer, a influência psicológica que um determinado estado de coisas anônimo e impessoal teve sobre uma cabeça humana. Só que como é que esta ideia vai botar na mão dele os meios de delinquir? Não pode botar. A revolta contra a pobreza não dá camisa a ninguém. Quantas vezes eu não fiquei revoltado de não ter dinheiro para fazer isso ou aquilo? E isso me pôs dinheiro na minha mão? Claro que não. Quer dizer, precisa ter uma outra causa. Ora, e esta segunda causa precisa da pobreza necessariamente como causa secundária, ou como causa predisponente? Não, não precisa. Se alguém te oferece um grande negócio ilícito, pelo qual você pode ficar milionário, você precisa estar paupérrimo para aceitá-lo? Não. Ao contrário. Se você já tiver algum dinheiro, mais fácil ainda, porque você diz, bom, se der errado, afinal de contas eu já estou garantido, então não vou perder tanta coisa. Então, isso aqui pode ficar como norma para você. Qualquer explicação causal implica o seguinte: existe a causa, não existe só causa e efeito, minha gente, existe causa, meio e efeito. Quer dizer, entre algo que te predispõe a agir de determinada maneira e a ação real, existe um meio que te tornou possível fazer aquilo. Então, procure sempre os meios. Ou seja, o que Aristóteles chama de causa material. Você tem um motivo para fazer o crime e você tem o crime. Eu digo, bom, e com o que você faz o crime? O que, evidentemente, não é só material no sentido físico da coisa. Por exemplo, a organização criminosa. Você vai fazer absolutamente sozinho? Não dá para fazer um crime absolutamente sozinho. Dá para você roubar uma banana, mas para você fazer alguma coisa séria não dá. Você não pode roubar um banco absolutamente sozinho. Você não pode traficar tóxico absolutamente sozinho. E assim por diante. Você não pode fazer um sequestro absolutamente sozinho. Então, quando você vê a produção dos meios, aí você entende que a causa remota funciona no máximo como uma condição predisponente ou como uma sugestão, algo que inclina. É influência de tipo astrológico. Né? Os astros inclinam, mas não obrigam. Tá entendendo? Então, é a mesma coisa. Os fatos sociais inclinam, mas não obrigam. Então, eles jamais se explicam a si mesmos. Então, nós podemos dar inúmeros outros exemplos disso aqui. Agora, essa explicação não serve só para isso. Ela serve para advertir vocês o seguinte. Você quer manejar direitinho esses mecanismos, essas distinções, de modo a diminuir o seu número de erros? Digo, muito bem, o que você vai fazer? Você vai estudar Aristóteles dia e noite? Você vai estudar causa final, causa, né, as categorias de Aristóteles, ler tudo que existe sobre as categorias de Aristóteles. Eu digo, agora, quanto mais você estudar isso, mais erros você vai cometer. Porque se eu estou dizendo para você que estes mecanismos, essas distinções, elas são espontâneas na percepção humana, dificilmente um estudo erudito disto vai aprimorar o funcionamento desses mecanismos de percepção. Pode até atrapalhar. Por exemplo, muito bem, você sabe respirar, não sabe? Você estudar toda a fisiologia da respiração vai te ajudar a respirar melhor? Talvez no fim de muitos anos de tanto estudar você pode até descobrir alguma técnica. Mas de imediato, né, se você quiser acompanhar na sua respiração todos os mecanismos que você está estudando, você vai ver que você vai perder a espontaneidade da respiração e vai começar a respirar muito mal. Não é isso? Mais ainda, o teste decisivo, esse é o teste final. A fisiologia da ereção vai ajudar você na hora H?
vai atrapalhar pra caramba, né? Quer dizer, você, pô, como é que estava escrito lá mesmo? Como é que era aquele negócio? É um desastre? É um desastre. Então, as categorias de Aristóteles é a mesma coisa, meu filho. Claro que você pode estudar Aristóteles. Se você estudar do jeito certo, você vai ver que não vai fazer mal nenhum e no fim das contas vai ajudar. Tá certo? Mas a primeira coisa é conservar a espontaneidade e a integridade do seu mecanismo de percepção. E aí nós nos reportamos à aula passada. Em todas as discussões públicas, seja no domínio político, cultural ou científico, você vê que a autoridade imediata à qual se apela é realmente a da opinião majoritária. É a chamada mainstream opinion, né? Então, quer dizer, é a opinião dominante entre as pessoas que aparentemente sabem do assunto. Tá certo? Veja que para Aristóteles, a opinião dominante era o começo do problema. O que ele fazia era pegar, antes de tudo, a opinião dominante e usá-la como material para investigar o assunto. Ou seja, o que interessa na opinião dominante é justamente os seus aspectos problemáticos e opositivos. Quer dizer, dentro da opinião dos sábios, como ele chamava, né, nós temos que explorar sobretudo as divergências, porque elas nos mostrarão os vários aspectos do objeto que chamaram a atenção das pessoas que nele prestaram atenção. Tá certo? E isto nos dá, vamos dizer, uma dica sobre quais são as perguntas que nós devemos fazer sobre o objeto. Ora, hoje em dia, a opinião dominante é tida como, não como o começo da investigação, mas como o seu fim, como a sua solução. Tá certo? E, quando as pessoas se afastam dessa opinião dominante, elas se sentem inseguras, elas têm medo. Medo de parecer loucas e até medo de ficar loucas. Ou seja, vocês vejam o efeito que teve na nossa sociedade a formação, a atuação dessas sociedades de pensamento a partir do século XVIII. Elas conseguiram criar um mecanismo de intimidação que inibe a mente humana, de modo que ela não pode nem começar a investigar o assunto. Quer dizer, se você aceita que tais ou quais assuntos já são conhecidos e que as pessoas letradas, as pessoas cultas, ou as pessoas importantes já sabem a solução daquilo, a sua inteligência bloqueou na mesma hora. Você não pode nem começar a pensar. Quer dizer, você não pode montar a questão dialeticamente. Então, vocês viram o que eu estou assistindo aqui nos Estados Unidos com relação ao problema da certidão de nascimento do Barack Obama, eu acho muito impressionante. Por quê? Qual é a prova documental? Não há prova documental. Não há prova documental de nada. De nada, 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 nada. Tá certo? Então quer dizer o seguinte, o que é certo? Ninguém sabe nada. Tá certo? E se ninguém sabe nada, qual é a atitude razoável? Né? Colocar um ponto de interrogação e deixar ali o ponto de interrogação até que a coisa se resolva. Não é isso? Agora, quando a gente vê a facilidade com que as pessoas proclamam como uma certeza absoluta, né? Olha, o Barack Obama nasceu no Havaí no dia tal, é filho do seu fulano, você diz, mas como você sabe? Né? Da onde vem essa sua certeza? É incrível. Agora, se você escapa dessa certeza, você é tido como louco. E pior, como você é tido como louco, você começa a agir como louco mesmo. Tá, porque a insegurança que a sociedade de pensamento, por assim, entre aspas, inocula em você, penetra dentro de você. Quer dizer, não é porque você está contra elas que você está habilitado a enfrentá-las. Para se opor efetivamente a uma opinião dominante, você precisa tê-la superado realmente. Ou seja, você não precisa depender dela por mais mínimo que seja. E isso só é possível se você tiver seguido o método de Aristóteles. Quer dizer, você vai partir da opinião dominante, você vai examinar e você vai
usá-la como material para você equacionar o problema. Daí sim, daí você não depende mais dela, porque você sabe que ela não é a instância julgadora, ela é parte do problema. Aliás, é o começo do problema. Agora, fora disso, se você está simplesmente contra ela, se você não gosta dela, deu muito bem, você pode estar, ainda assim, raciocinando de acordo com o parâmetro que ela te prescreveu. Quer dizer, ela vai afirmar uma coisa, você vai afirmar o contrário dela. Tá? E o problema pode não ser realmente este. Você veja como
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.